Começou? Começou, Marco. Meu nome é Marco Túlio. Faltou mais um aí, né? Eu senti um silêncio. Exato, eu já ia no automático, mais um, eu queria fazer algo diferente. Mais um episódio, Marco! Mais um episódio do Nu Aleatório, Paulo. E eu sou o Paulo Lima. Eu já me apresentei, então não vou ficar repetindo pra vocês, não. Hoje, Paulo, é sobre o Egito Antigo. Egito Antigo, que ele já era antigo quando os antigos egípcios pensavam sobre ele. Exatamente. Ê, faraó, vai! Ê, faraó. Essa é a música que vem na tua cabeça? Pra mim Também vem... tem. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Fiquei na dúvida qual das eu puxava. Se você não conhece a mistura do Brasil com o Egito, não sei se eu recomendo, porque tem algumas coisas que a gente pensa assim sobre... Quando a gente ouviu quando era criança, que talvez não tenha passado no crivo popular de hoje em dia. Então, ouça por sua conta e risco a mistura do Brasil com o Egito. E diz lá pra gente se hoje em dia ainda se ouve esse tipo de coisa. Cara, eu acho legal da mistura dessa música do Chan, que ele mistura várias nacionalidades e etnias numa música só. Porque era a sensação do mundo pré-internet, que não tinha tanto conhecimento sobre diferentes países e diferentes culturas. Então essa música começa com Ali Baba, califa tá de olho. E tipo, os califas, não tinha califados no Egito, tá ligado? Sim. Eu acho, Marco, que isso é o zeitgeist daquele momento onde já passou Segunda Guerra Mundial, talvez pré-preocupações do mundo moderno como a gente conhece hoje, tava naquele mundo garoto. Rússia se aproximando das relações internacionais, sabe? Não se afastando. Era aquele momento de total despreocupação sobre as relações internacionais. O mundo não ia acabar, a tecnologia estava evoluindo. Exatamente. O máximo era a bolha do milênio que estava vindo. Todo mundo estava achando que os anos 2000 iam ter carros voadores como Jetsons. Exatamente. Isso aí, Marco, é o clone passando na novela das 9. Exatamente. Mas como não temos carros voadores ainda, a gente volta pro passado. A gente volta pro passado. Que talvez tivesse carros voadores, Marco. Não, isso aí é o Espaço Desfixado. Isso aí é com eles. Um abraço pro Carinho e pro Sérgio. Um abraço pro Carinho e pro Sérgio. Que, Marco, antes de começar o episódio, eu tenho que falar isso aí. A gente participou de um episódio do Espaço Indecifrável. E a gente vai colocar o link aqui na descrição. Ouve lá. Excelente. Eu e o Marco, a gente contou histórias aleatórias, que é o nosso forte, né? Então, confere lá. Paulo, bem lembrado, tá certo? Mas aí eu queria fazer também uma crítica. Manda. O ouvinte que ainda não sabe que a gente participou do Espaço Decifrável é porque não segue a gente ainda no Instagram. Mas pode ser novo também. E aí errado. Eu vou dar o benefício da dúvida pro ouvinte. Eu acho que o ouvinte merece. Então tá certo. Ele chegou aqui, o ouvinte novo salvou vocês, hein? Ele acabou de... Vamos lá, ele tava ouvindo... Ouvinte, você tava provavelmente ouvindo um Nerdcast, um Só no Brasil. Só no Brasil? O do Vitor Camejo? Sim. Só no Brasil. Só no Brasil. E aí, tipo assim, pulou direto pro No Aleatório, que é, obviamente, Spotify faz isso. Se você chegou aqui de paraquedas, seja bem-vindo. E é isso. Eu dou o benefício da dúvida pra você, ouvinte. Olha o kibe! Paulo, eu fui pesquisar sobre Egito e tem umas coisas muito legais, velho. É muita coisa, pô. Eu vou fazer uma leve linha no tempo. Só, tipo assim, uma leve introdução de linha do tempo. Pra gente ter noção do que é Egito Antigo quando a gente fala sobre Egito Antigo. Tipo assim, se a gente começar pensando que o Egito Antigo começa quando o primeiro faraó é, de fato, o rei do Egito, o Egito Antigo começa em 3.000 anos antes de Cristo. Beleza? Um pouco mais ainda, mas sim. Exato. Por aí, tipo assim, kinda. E nessa 500 época... pra cima ou pra baixo. Exato. Ali já fica indiferente, né? 500 pra cima ou pra baixo, pra aquela época já é indiferente. E, Marco, tem uma coisa muito importante pra falar sobre esse começo. Que na época do primeiro faraó, já existia grandes cervejarias no Egito. Então, se você começar da primeira cervejaria egípcia, o Egito Antigo vai muito mais longe. Beleza? Com certeza. E aí, próxima linha do tempo...
pirâmides de Gizé, as 3. Depois eu vou colocar no tempo, eu não vou nem falar sobre elas. Só vou colocar onde é que elas estão. Elas estão em 2900, mais ou menos, antes de Cristo. As pirâmides. A Cleópatra tá ali perto da mudança do antes de Cristo pra depois de Cristo, o ACDC. Tá, tipo assim... Certo. Ou seja, a Cleópatra tá mais perto de 2024 do que ela tá das pirâmides ou do início do primeiro faraó. Isso é muito doido, né? Isso é muito doido. Isso é muito doido. Botar perspectiva assim, quanto de história que deve ter ocorrido antes. Marco, o último mamute da Terra morreu mais ou menos em 1650 a.C. Já existiam pirâmides e já existia muito faraó. Olha, já tem... Aí? É essa escala de tempo que a gente tá encarando. O Egito Antigo já era muito antigo pra galera. Mas provavelmente o mamute nunca viu uma pirâmide. Muito provavelmente. Mas assim, será mesmo? Ele tem que ter ido até o norte da África. E não acho que mamute vai até o norte da África. Aí seria elefante, né? É a hora que eles começam a ficar careca. É hora que eles ficam carequinha, né? Pois é, essa foi a escala do tempo. E aí, tipo, só pra gente ter uma noção do que a gente tá falando aqui. Eu queria apenas fazer uma informação aleatória aqui de brinde. Brinde pro ouvinte. De brinde pro ouvinte. De brinde. Que eu aprendi com o professor de história e comediante Matheus Buente. Grande. O Matheus Buente tava falando sobre a importância da cerveja na evolução humana. E é um negócio bizarro, pô. Porque, assim, o ser humano não era sedentário, ele era nômade. E na hora que ele começa a ficar sedentário, ele fica particularmente por causa da agricultura. Certo. E as primeiras localizações de registros que a gente tem da população humana tomando uma região como lar mesmo, de construindo uma civilização no local, eles eram a base da cevada. Eles faziam cevada, era muito grão, particularmente cevada para comer. E a cevada era conhecida para limpar e desinfetar coisas, a fermentação dela, que é a famosa cerveja. Então a cerveja foi um dos primeiros produtos que o ser humano fez a partir do momento que ele ficou sedentário. Olha aí. O ser humano sempre dando prioridade aí pro que importa, né? Exatamente. Eu acredito 100% na teoria de que, tipo assim, o ser humano um dia falou assim, e se eu parasse de andar de um lado pro outro e só fizesse uma cervejinha aqui? Eu acredito nessa teoria. Seria o meu raciocínio. Seria o meu raciocínio também. É porque eu faço quando eu tô andando em Lisboa. Que eu tô subindo muita ladeira, ainda não tô perto de casa, eu vou parar aqui e tomar cerveja. Marco, depois eu volto a andar. Tu já pensou em fazer cerveja? Não. Teve aquela moda, né, da cerveja artesanal, mas não. Tem essa moda. Eu quase que entrei, mas por muito pouco não entrei. Você já me conhece, eu sou muito aleatório, coisas assim. Tu tem cara. Tem cara, né? Mas eu pensei assim... De que traria na cerveja artesanal tranquilo. Não passei milhares de anos evoluindo aqui, meus antepassados fazendo um monte de coisa, e aí criaram a cerveja industrial pra eu voltar alguns passos atrás. Não vou fazer isso. Mas eu sei que as pessoas que fazem gostam muito dessa pira de, tipo assim, pô, vou fazer um negócio fermentado por mim mesmo. Eu tenho um amigo que é marítimo, né? E ele tinha uns colegas de trabalho que são russos, e os caras gostam muito de fazer uma bebida que é um fermentado de batata. E, pô, eles não estão no navio, assim, tipo assim, nossa, anos no meio do Oceano Pacífico, caçando baleias, nada disso. Os caras estão literalmente na costa brasileira, fazendo coisas normais, parando de vez em quando pra, tipo, ir pra cidade, não sei o que, enquanto carrega, sei lá, whatever que eles fazem. Só que os caras não acham suficiente comprar uma vodka no mercado, comprar um negócio no mercado. Não. Os caras gastam pira em comprar um saco de batatas, deixar num canto escondido por Deus lá no navio, e aquela merda fermentar até virar um álcool fortíssimo, bicho. Eles gastam pira com isso. Não, eu tava pensando mais em abrir uma cervejaria artesanal. E, inclusive, tava achando que tu ia ser provavelmente muito mais bem sucedido do que é hoje. Porra. Se você tivesse aberto lá atrás. 100%. Tava pensando em fazer na cozinha de casa. 100%, Marco. Tem um ouvinte aqui do Nu que faz cerveja. É mesmo? E tu conhece ele. É o Júlio. Grande Júlio, ele faz cerveja? Ele sabe fazer cerveja, ele não faz mais, mas ele trabalhou. Vamos conversar sobre um rótulo do Nu aleatório. Júlio, quando você chegar nesse episódio, nesse momento, tu vai me mandar mensagem no Instagram, beleza? Abraços. A capivara tem que ser a IPA, que eu gosto. A capibara, né? A capiba... Eita! A gente já tá fazendo isso aqui, virou um brainstorm. Caramba! Quantos minutos tem episódio?
Tem 10 minutos, a gente acabou de ter uma ideia que vai mudar a nossa vida e a gente ainda não falou nada sobre Egito. Nada. Eu tenho um amigo meu que mandou uma mensagem pra mim dizendo assim: adorei o episódio que vocês entrevistaram o Nelson. Finalmente tinha alguém que sabia do que tava falando. Não ficava só falando besteira. Olha, a gente tá nosso melhor. Ai. Paulo, Nossa. de forma extremamente aleatória e randômica, posso puxar um assunto do Egito? Pode. Só pra não ficar muito longo. Por favor. Vamos falar de gatinhos, Paulo. Vamos. Nhau. Cara, assim, sempre fez parte do imaginário do Egito o gato, né? Uhum. Assim, o gato sempre foi algo assim, a big deal, um negócio assim grande no Egito. E aí eu fui pesquisar qual era a relação deles com o gato, na real, assim, de onde começou. E tu sabia que não foi sempre assim. O gato não foi sempre um deus pra eles, não, entendeu? Não foi sempre idolatrado. O gato... Não, o gato era um bicho normal. Ok. Em determinado momento, eles percebem que o gato caça rato e inseto. E como eles tinham já uma estrutura grande ali de grãos, de armazéns, os ratos comiam muito grão e passavam muita doença. Muito parecido com o problema que teve na Europa durante a Idade Média, entendeu? Assim, os ratos passavam muita doença e consumiam muitos alimentos. E os gatos ajudavam esse processo. Ok. De limpeza mesmo, assim. E aí o que aconteceu foi que começou a se tornar normal as pessoas terem gato. E ele só foi deificado literalmente pelas autoridades. As autoridades, em determinado momento, determinaram que ele era um Incrível. deus. Tá ligado? Antes, inclusive, gatos eram... Tem registros do Egito Antigo onde gatos eram servidos como comida. Ok. Tipo aquela história de nunca mataram gatos. Mataram antigamente, entendeu? Só que com de o gato. tempo eles deidificaram o gato, virou um deus. E inclusive tem uma deusa que tem cabeça de gato, chama Bastet. Ok. E tem registro de adoração dela desde 3000 a.C., assim, lá do comecinho mesmo. Período comecinho das pirâmides mesmo, assim, já tem registro dessa deusa. E era a deusa do prazer, da fertilidade, da música e do amor. E prazer, fertilidade e amor funciona muito com o gato, que acaba tendo filho à torta e direito, que você nem sabe nem como é que esse gato saiu de casa pra ter engravidado. Entendi. E a gata parece buchuda em casa. Eu ia falar, tipo assim, agora que tu explicou um pouco mais, eu ia falar assim, caramba, escolheram os poderes da deusa, tipo assim, meio randomicamente, né? Tipo, ela é a deusa da fertilidade, do não sei o que. E dos jogos de loteria, sabe, sei lá. Não sei o que. E aí, tipo, ela é deusa da música, entendeu? Assim, tipo, gato, na minha opinião, não tem relação nenhuma com música. Eu não vejo a relação do gato com música. Mas tudo bem. Mas aí, pronto. Pois é, tudo bem. Eu não vou aí questionar, vai que, não sei. Não, e os gatos foram ganhando mais esse perfil, essa notoriedade, essa posição de Deus. E chegou no nível assim, se o gato morria, as famílias tinham que entrar em luto. As pessoas raspavam as sobrancelhas em luto quando perdiam um gato. Ah, não, mas aí, porra, é uma forma de luta interessante isso aí, que eu acho ousado. Raspar a sobrancelha. Vocês não raspam a sobrancelha aí em Manaus, não? Ah, eu não. Tu raspa? Não. Em Recife é um rito de vestibular. Raspar a sobrancelha? Homem raspa a cabeça, mulher raspa a sobrancelha. Que Só que geralmente ela não raspa toda não, entendeu? Ela raspa só uma pontinha e muitas só botam um band-aid e nem raspa. Eu conheço gente que fez isso. Você sabe que eu tô falando de você. Todo mundo sabia que você não raspou. Todo mundo sabia. Porque não tinha como 2 meses depois da sobrancelha estar inteira de novo. A gente sabia que você não tinha raspado. Faz sentido. Mas eu não raspei a cabeça, mas cabeça. Era um rito de passagem também. Era um rito de passagem lá em Manaus. Eu raspei. Eu não raspei. Tive uma insolação na careca que Deus é mais. Tu já vem do ambiente de escola militar também, pra raspar era só um peido, né? Era. Eu tinha um corte padrão que era máquina 3 na lateral e aqui em cima só bem curtinho. Só que podia ser tesoura. Entendi. Aí os gatos chegaram nesse ponto, assim, de que eles tinham ritos funerários parecidos com os dos seres humanos. Deixa eu ver o nome aqui. Num cemitério em Tal Bastat, que era um templo destinado a essa deusa Bastet,
encontraram 300 mil múmias de gato. É muito gato. E tem uma informação aleatória pra trazer aqui, que não é tão, quer dizer, não é tão interessante, mas ela é aleatória. Fazer múmia no Egito Antigo era muito caro, beleza? Exato, era coisa de lorde. É coisa da galera rica. Então, tipo assim, pô, múmia de gato? Porra, parabéns. 300 mil múmias de gato, pô. Caraca. E inclusive e essa história já não é tão... Acho que o público... Pelo menos eu já sabia dessa história antes, que teve uma vez uma guerra contra os persas. E aí o imperador Cambises II, em 600 a.C., um persa, ele soube que os egípcios ainda usavam gatos. E aí ele mandou o exército deles todinho lá. Quando chegaram de frente pros egípcios, eles soltaram um bocado de gato para servir de escudo. Usaram gatos de escudo assim na frente. E os egípcios literalmente nem lutaram. Eles simplesmente abriram e disseram, não, beleza, não vou matar gato nenhum. E aí os caras invadiram o Egito por causa disso. Eles perderam essa guerra por causa do gato. Doideira. Interessante, acho né? que... E é daí que veio aquela maquiagem de gatinho. Gabi usa muito. De puxar aqui, sabe? Puxadinho aqui. O lápis. Todo mundo usava lá no Egito. Era a tendência, tava na Choquei. Choquei. Cara, Era. choquei. A egípcio. Virgínia da época ficava fazendo assim, ó. Ensinando lá em cima da pirâmide. Ela disse, pessoal, é aqui, ó. Só que era difícil de ver. Ele não ficava era Não mais ficava alto. tão perfeito. Não. O que mais nós temos sobre gatos? Ou deuses? Mas sobre gato é isso. Eu tenho uns deuses, mas eu prefiro guardar pra depois, que eu acho que eles são bons. São bons deuses. Beleza. Você Ó. quer trazer alguma curiosidade aí do Egito? Vou trazer. Tem uma coisa muito interessante sobre o Egito Antigo, que eu não tinha parado pra pensar sobre isso enquanto eu estudava ou na escola ou depois, mas quando mencionaram eu realmente fiquei, verdade, a gente não sabe sobre isso, né? Que hoje em dia a gente sabe ler os hieroglifos, né? Aeróglifos. Hieróglifos. A gente sabe ler os hieróglifos, mas tem uma questão muito importante que é como é que as pessoas falavam no idioma egípcio. Como é que é o som daquelas coisas, tá ligado? E aí eu descobri na minha pesquisa que a gente sabe mais ou menos como o idioma egípcio era falado, porque parte dele foi escrito em alfabeto copta, que é um alfabeto grego, e ele é um alfabeto fonético. E aí o Marco, pasme, o filme A Múmia de 1999, os diálogos são accurate com egípcio antigo. Eles usaram a pesquisa pra fazer os diálogos. Todas as vezes que eles falam em egípcio, eles estão falando em egípcio antigo de verdade. Pô, Incrível. parabéns. Todo mundo que assistir pro A Múmia de 1999. Se você não assistiu esse filme ainda, ó, termina o episódio, A Múmia, Brendan Fraser, é isso. Se você não assistiu A Múmia de 1999, você não deveria estar ouvindo o podcast. Você tá muito atrasado no entretenimento pra ter chegado ainda na fase do podcast. São tantas referências, sabe? Você tem que estar botando uns filmes em dia, uns programas de televisão. E aí você consegue vir pra outra mídia. Porque você tá atrasado em outras ainda. Vamos trabalhar nisso. Atrasado aí. Exatamente. Os hieróglifos são legais. Eu tenho material de hieróglifo. Então manda aí o material de hieróglifo. Tu vai falar da Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta é interessante, né? A Pedra de Roseta, na verdade, foi encontrado naquele nosso Napoleão, que foi o principal material utilizado para traduzir. Aham. O mais curioso da Pedra de Roseta, eu não queria entrar muito na Pedra de Roseta, porque eu acho que todo mundo já conhece, ela fica no Louvre, inclusive, é linda. É muito legal. Eu vi esse ano. Cara, é muito doido. Eu vi assim. É doideira tu ver a Pedra de Roseta, né? Tipo assim, pra quem não sabe, eu vou só falar por alto. A gente não sabia ler hieróglifos desde sempre. Isso é uma coisa muito recente. Né? Tipo assim, a gente. Exato, eles foram usados até o século IV. Até o século IV. Que é o período depois eles pararam de se usar. Exato. Depois pararam e de qual usar. O lance? A humanidade, na perspectiva da humanidade, que vou considerar a gente, né? Nós, humanidade que ainda estamos vivendo no mundo hoje, um dia as pessoas passaram para observar aquele grande deserto e viram que tinham vários monumentos e tal, não sei o quê. A população local já, tipo assim, já não guardava tanta memória e conexão com o passado como outros povos guardam. Tipo assim, os gregos. Os gregos, eles sabem que eles são os gregos. Eles sempre souberam ler em grego. E eles sabem, tipo assim, da mitologia do passado deles. Eles continuam conectados. Foi uma linha contínua. Os egípcios que estão no Egito hoje em dia,
Eles estão passando por esse processo de reconexão, mas a realidade é que a galera que vive lá hoje, em algum momento, perdeu a conexão com a galera que vivia lá no passado. Então as pessoas não sabiam ler em egípcio at all, sabe? Tipo, nada. E aí, por muito tempo, foi um grande mistério. Tipo assim, as pessoas encaravam aqueles grandes monumentos, a esfinge e tal, e tipo assim, que porra esses caras estavam fazendo? Quem eram esses caras, tá ligado? Que doideira, cara. Esses desenhos malucos, quem são esses caras? Exato, é uns desenhos, é literalmente um desenho, um abutre, um gavião, É, exato. tá ligado? Não faz sentido. Uma mística por trás, né? Tipo assim, cara, eles deviam ser povos mega avançados. Olha só o que eles fizeram. E eram mesmo, né? Mas, tipo assim, quanto conhecimento perdido. Exato, e com a Pedra da Roseta que eles conseguiram fazer a primeira tradução, né? Porque tem literalmente os dois escritos, é como se fosse um dicionáriozinho ali. É. Tipo assim, são... Acho que ela tá em 3 idiomas. Ela tá em hieróglifo, né? Tipo, egípcio. Ela tá em grego, que, como eu disse, a gente nunca perdeu a habilidade de ler grego. Então, a gente sabe ler grego. E tá em um outro idioma que eu esqueci qual é. E por causa disso, aquele grupo de estudiosos franceses, o Champollion, conseguiram passar 20 anos decodificando o que basicamente era uma informação sobre impostos, né? Tipo, tributos. Exato. E aí, por causa de disso... cada coisa, né? De tudo. Imagina assim, ó. Vou te dizer. Sei lá, tem algum papel aqui, daqui de casa, que chegou assim, a cobrança da autoridade tributária. E aí, tipo assim, eu escondo esse papel, passa-se 5.000 anos, aí os futuros humanos olhando assim, nossa, como é que será que escrevi um português no passado? Tanto conhecimento perdido. E aí os caras acham o papel da autoridade tributária em inglês e português e falam assim, uau, agora a gente consegue ler português. Foi bem por aí, né? E tem uma curiosidade da Pedra da Roseta, eu nem ia falar muito da pedra em si, é que o fato que encontraram várias outras. Não foi só a Pedra da Roseta. Aquilo não foi uma pedra que resolveu todo o problema. O mais surpreendente é que se encontrou várias outras depois. Várias outras. E todas elas estão exatamente igual à Pedra da Roseta original. São exatamente porque, tipo... a mesma tradução da mesma língua. É como se fosse um dicionário, pô. Era utilizado para se traduzir coisas. Desde antigamente. Ok. Não foi só usado pelo Chapolin para traduzir. Provavelmente deveria ter sido utilizado pelos egípcios para traduzir textos gregos. Eu achei que, tipo assim, pelo fato do domínio aqueles territórios, eles estavam sob o domínio de vários povos. Sob o domínio de vários povos, não, mas, tipo assim, várias etnias coabitavam ali ao mesmo tempo. Naquele período específico, ptolomeico. E eu achava, pelo menos foi a minha interpretação, eu achava que tinham colocado as pedras parecidas com a Pedra da Roseta em vários lugares diferentes, tipo como a gente faz hoje em dia com edital de alguma coisa, tipo assim, edital de não sei o quê, pra todo mundo saber, pra dar transparência, sabe? Como é uma informação sobre impostos, tipo assim, a partir do dia 20 de março o imposto vai aumentar em X%, alguma coisa assim. Aí colocaram em todos os lugares e agora a gente tem várias pedras da Roseta em vários lugares. Exatamente. Pode ter sido algo assim, entendeu? Pode ter sido algo assim. Mas assim, ele servia exatamente para ter as 3 línguas e você poder falar com 3 pessoas diferentes. Então, assim, interessante que várias pedras têm o mesmo texto. Muito parecido com o que você está falando. Tipo assim, parece que ele preparou o mesmo texto e circulou. Tá ligado? Isso é muito legal, pô. E aí, os hieróglifos, Paulo, eles são desenhinhos, né, assim? Assim. Tipo, os hieróglifos eram tratados como uma língua sagrada. Era uma escrita sagrada. Pra eles, isso foi dado pelo deus Thoth, que é o deus da sabedoria, que teria criado o idioma em 3.200 a.C. Olha só. Porque é o primeiro registro, assim, o registro mais antigo de hieróglifo que a gente tem. É 3.200 a.C. E ele acabou parando de ser usado no século IV porque línguas mais simples, particularmente por causa dessa miscigenação, por causa dessa troca, intercâmbio cultural, de uma escrita mais simples que parecesse mais fonética, eles passaram a ser utilizados apenas em túmulo, templo, pirâmide. Continuou sendo usado depois disso, sabe? Mas ele continuou sendo usado mais nesse contexto de tumba, de pirâmide, porque era uma língua sagrada. Mas assim, ele se perde um pouco da população. A população não passa a não ler mais. Sabe o que eu descobri sobre hieróglifos? Tipo assim, ele pode ser lido tanto da direita pra esquerda quanto da esquerda pra direita. O que indica a ordem que ele deve ser lido é a figura, pra onde ela tá olhando. Se tiver uma figura humana olhando primeiro pra esquerda, ele começa dali. Se tiver primeiro pra direita,
Ele vem daí. Exatamente. Ele Doideira, né? eles tinham vários tipos, assim, de desenhos. Primeiro assim, hieróglifo, a palavra hieróglifo é do grego, sabia? Hieróglifo é grego, significa escrita sagrada. E é o primeiro registro lá, aquele que eu falei lá, 3200, sobre o rei escorpião. Que olha só, se chama Dwayne assim Johnson. porque... Um abraço pro Dwayne Johnson, Exatamente. que adorou o nosso episódio de wrestling. Exatamente. É o que, inclusive, não se conseguiu traduzir bem, porque a única coisa que tem é ele com um escorpião do lado. É por isso que ele se chamou Rei Escorpião. Pô, aí vacilo, né? Como é que alguém escreve É uma um parada? dos poucos filmes onde você tem o Dwayne Johnson cabeludo. Exatamente. Se não o único. Não, tem Hércules também. Ah, tá. Tem Hércules também. Eu não lembrava do Talvez, não vou dizer que sim nem que não, mas talvez eu goste muito de Dwayne Johnson. Parece que sim. Mais do que o normal, mas tudo bem. Não vou confirmar Eu nem aceito, negar. ele é legal. Os hieróglifos, eles eram divididos em pictogramas, que eram imagens que significavam imagens. Tipo, uma perna significava perna. Boa. Entendeu? Aham. Uma perna era uma perna. Uma perna. Ele podia ser um ideograma, onde a perna, na verdade, significava um verbo, como andar, por exemplo. Ok. Ou ele podia ser um fonograma, onde aquele desenho específico significava um som. E aí você tipo cria nomes palavras, próprios. efetivamente. Tipo nomes próprios. Boa. E aí existia um quarto tipo, que eram os determinantes, que eram como se fosse uma pontuação. Cara, era bem elaborada a escrita, assim. Por exemplo, tu colocava no começo da frase esse determinante, e esse determinante ia dizer, pronto, tu vai ler isso aqui como imagem sendo imagem sendo verbo ou imagem sendo fonético. Esse símbolo que não se falava, você simplesmente indicava como é que você leria. E aí você vai lá e lê. Então a perna, que esse símbolo podia identificar se aquela perna era uma perna ou se aquela perna era andar. Entendi. Então você podia ter a mesma desenho e significar várias coisas. E aí vem essa parte que tu falou, que se você olhar, tipo, essas corujas... Nunca vai ter uma coruja olhando para um lado e o abutre olhando para o mesmo lado da coruja. Geralmente todos eles estão olhando para o mesmo lado, que significa exatamente o lado pelo qual você vai ler, né? Até hoje o que a gente tem é pirâmides que registram a vida, a obra e a devoção do falecido. Então fica lá a história, é tipo uma biografia enorme nas paredes. A pirâmide é praticamente uma biografia do morto, uma timeline da vida dele. Timeline. Que no futuro Exatamente. a gente vai ter timelines do Instagram, Facebook e Twitter, tipo assim, nas nossas tumbas. Exatamente. Tudo e que vão você tentar já entender os postou. emojis. Todas as Os suas emojis. piadas racistas do início dos anos 2000, todas as vezes que você falou mal de algum artista. Eu ia falar o artista, mas eu me arrependi. Eu imagino assim, anos daqui pra frente, os alienígenas chegando assim, tentando descobrir as mensagens. Calma. Existem os emojis que são emojis. E os Uma emojis? berinjela é uma berinjela. Às vezes uma berinjela não é uma berinjela. Exato. E aí vai ficar confuso pra eles também. Você Exato. vai precisar fazer uma pedra da Roseta pra eles. Exatamente. Principalmente pelos emojis menos utilizados, nomeadamente a roda gigante. Eu até uso a roda gigante mais do que o normal, sabia? Pô, o normal é não usar, né? Qual é o contexto da roda gigante? Os outros já usam mais. Pô, tem uns muito pior, pô. Pô, Tem tipo, o bonequinho zumbi. Quem que usou o bonequinho zumbi, pô? Halloween, usou aquele bonequinho pô, zumbi. Halloween. Ih, não é chamado pra festa. Tão velho, Marco, tu não é chamado pra festa de Halloween. Ó, Marco, eu tenho uma teoria muito boa que se encaixa perfeitamente nesse momento. Eu acho que a gente vai. tá voltando... A sociedade, eu acho que ela é cíclica. E eu acho que a gente tá voltando a fazer tudo o que a gente fez no passado. Nós, como sociedade, eu encaro, tipo assim, os egípcios como, tipo assim, faz parte da nossa história. Talvez porque venderam dessa forma pra gente. Por que tantos reis, tantos impérios mais ao sul da África não estão incorporados na nossa história e os egípcios estão? É porque venderam pra gente dessa forma e hoje em dia eles estão, querendo ou não. Mas o meu ponto é, eu acho que, tipo assim, a gente tá caminhando pra ficar cada vez mais parecido com esse tipo de costume. Tipo, desde da adoração aos gatos que os caras tinham, a sociedade moderna adora gatos. Tipo assim, se você tentar treinar AIs pra ver vídeo no YouTube, eventualmente ela vai ficar presa em vídeo de gatos, tá ligado? Porque é isso que a gente produz hoje em dia. Construções monumentais, sabe? Tipo assim, fazer coisas assim faraônicas. O verbo já diz, faraônico, sabe? A gente tá caminhando pra cada vez mais fazer Sim. esse tipo de coisa.
Não com tanta quantidade, mas, tipo assim, com alguma frequência. E marque minhas palavras, Marco. O futuro tá nas tumbas. A gente vai voltar Oxente. a ter tumbas Egyptian style. Tipo assim, pirâmides. Com... Tem terreno pra isso não, Paulo. Não tem, Marco. Mas também não tinha no Egito Antigo. A galera muito rica que fazia. Aí tu acha que vai ter alguém que vai fazer Meu um amigo, mausoléu enorme? Quando o Jeff Bezos morrer, não vai ter nem juntando todos os armazéns da Amazon, vai dar a tumba do Jeff Bezos. É o que eu acho. Tu acha? Não Marquem acho minhas nada. palavras. Marquem minhas palavras. É mais fácil que o velho da van morra e faça uma van gigante em cima do túmulo do que o Jeff Bezos criar um negócio enorme. É o equivalente da pirâmide que colapsou, né? O velho da van morrer e fazer uma pirâmide é equivalente aos egípcios antigos que morreram e fizeram uma pirâmide que colapsou e ela é meio tristinha. Tu conhece essa pirâmide? Não conhece? Não conheço não. Tem uma pirâmide que tá tristinha. É a de Meidum. Pirâmide Meidum. É essa aqui, vou te passar o link. Cadê? A gente vai botar nas referências. Pô, é tristinha mesmo. É tristinha legal. Essa é o equivalente da pirâmide do velho da van. É tristinha chata. É, exato. Então, tipo assim, o do Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e, sei lá, fala mais um bilionário pra poder fazer as 3 de Gizé. Pô, eu tô com um na cabeça, mas não tô afim de falar o nome dele, não. Tá. Vou pensar outro. Talvez... Bill Gates. Boa. Bill Gates, Jeff Bezos e o Mark Mark Zuckerberg. Zuckerberg. As 3 de Gizé, tal, não sei o quê. Vão fazer mausoléus incríveis. Que é, tipo assim, um sinal do capitalismo tardio, né? Ah, nada. Eu acho que eles vão ser mais de boa, tu vai ver. Não, acho que a gente tem... Tudo bem, Eu acho mais fácil a gente mudar de planeta do que ficar fazendo pirâmide de novo. igual os egípcios. É, mas ó... Diga Eu gosto aí, muito de chega em flertar Marte com- e tá Cleópatra lá. A galera dos É, tipo Egípcios. assim, nossa, vocês demoraram, tá ligado? Eu acho, vamos lá, pode não ser eles, beleza? Mas eu acho que no nosso tempo de vida a gente vai ver isso acontecer. Pode ser. Vez ou outra tem um mausoléuzinho assim, um negócio assim, sei lá, celebridade e tal, aí faz um negócio assim. Mas não acho que seja algo tão grandioso, não. Não acho que vai ser. Eu acho que a gente tá Eu acho caminhando que é mais fácil. pro que a gente já foi. Porque eu acho que essa característica humana de querer morrer e fazer um negócio tipo assim... eu quero viver pra além da minha vida. Isso é uma característica muito humana, se manifestou nos egípcios. E eu acho que isso vai continuar se manifestando, sabe? É cíclico. Eu acho que Sim. isso deixou de ser e tá voltando aos poucos a ser dessa forma. O negócio de se comunicar com imagens, se comunicar com símbolos, signos e sinais, são 3 coisas diferentes. Mas é uma característica humana. Tipo, eu acho que isso é muito apelativo, sei lá, pra algo genético que a gente tem de querer gostar de se comunicar dessa forma. E acho que eventualmente a gente vai chegar nesse ciclo de novo de voltar a ser uma parada meio egípcia. Eu acho. Faz É a minha teoria. Faz sentido. Eu prefiro ser cremado. Já vou deixar aqui, ó. Aqui, ó, coisa boa. Já deixa aqui minha vontade pública de ser cremado. Pra depois ninguém dizer que, não, eu não queria. Boa. Não. Quero. Vou logo fazer as perguntas necessárias. Doador de órgãos? Doador de órgãos. Também. Ser cremado mesmo não tem pra que ficar guardando. O que for mais barato, mas doador de órgãos pra mim, tá? Exato. Não precisa ninguém se endividar por isso, não. É. Assim. Se não puder, Pode tipo doar assim, meus vocês podem doar meus órgãos e roubem meu corpo e taquem fogo. É a mesma coisa. Só que o frete é pelo adquirente. Exato, faz de crer. Pode fazer uma parada meio viking, assim, tipo assim, tá com uma flecha de fogo, assim, sabe, no meio do rio. Pá! Pô, eu ia gostar. Eu ia gostar. Tu descendo ali no Rio Amazonas, a galera jogando flecha, assim, ó. Volta do fogo. Qual é o nome do arqueiro das Olimpíadas brasileiro? O da Almeida, Marcos da Almeida. Botar o Atenção, Marcos da Almeida. Se você estiver me ouvindo e você estiver vivo na data da minha morte, esteja convidado a atirar uma flecha de fogo no meu corpo flutuando no rio. O rio pode ser a sua escolha. Paulo. Egito, Paulo. Tá bom, tem que ser o Rio Nilo. Voltei pro tema, Marco! Yes! Boa, great comeback. Boa. Ai, eu acho que esse podcast tá fazendo mal pra minha cabeça que só. Está fazendo bem pro seu coração, Marco? Tá. Marco, então é por isso que eles tiravam o cérebro e preservavam o coração no processo de mumificação, Marco. Pô, parabéns aí, gostei, hein?
Boa. Boa. Eles tiravam o cérebro, era? Tirava. Como é o tirava. processo de mumificação? Fala aí. Tu sabe aí? O processo de mumificação é um processo dedicado às pessoas que eram muito, muito, muito ricas, porque linho, que a roupa que eu tô usando agora é de linho, era algo muito, muito caro no Egito. Os líquidos, eu esqueci, os ungüentos, é assim que se chama? Pra passar Acho que sim. na pessoa, também eram muito caros. E normalmente você tirava os órgãos da pessoa. Em algumas épocas do Egito Antigo você preservava em jarros, porque uma das coisas que faz seu corpo apodrecer de uma maneira não desejada é o excesso de água. Então, órgãos têm muita água, você tira o excesso de água. Os egípcios acreditavam que o lugar de onde vinham nossos pensamentos e nossos sentimentos e emoções era o coração. Então, o coração continuava dentro do corpo com um amuleto em formato de coração. Tentei pesquisar qual é o formato de coração que eles colocavam na época. Não consegui achar, mas já procuraria. Deve ser o formato do coração normal, né? Deve ser. Não deve ser o coração da gente. romântico, né? Não, deve ser o do com ventrílocos. Com ventrículo... Ventrículos. Com os ventrículos. Ventrículos. Eu falei, eu acho que ventrílocos. falou ventrículo. O coraçãozinho com o coraçãozinho, né? aqui assim. Vou te matar. Enfim. E aí eles preservavam o coração dentro do corpo com um amuleto de coração. E o cérebro, ele saía pelo nariz. Existiam instrumentos específicos para você transformar o cérebro em quase líquido com instrumentos. Depois você puxava com as pinças pelo nariz. Porque o cérebro não servia pra nada, porque ele era só água, então não faz sentido guardar o cérebro, senão vai apodrecer a cabeça. Sabe que hoje em dia ainda tem esse processo? Mumificação? De liquidificar o cérebro? Pra tirar? Não, pra deixar, tipo, líquido o cérebro. Tipo assim, Pra quê? ele perde totalmente a... Tipo assim, a não ser que você seja o Hannibal Lecter, pra quê? Não sei pra que serve, não. Eles geralmente se chamam podcast de macho alfa. Para podcast Red Pill. ele tem o mesmo efeito. É o mesmo efeito assim, que faz na cabeça. Você fica derrete. São dois. Vira líquido. Macho alfa e o macho sigma. Exato, Você espirra, sai o cérebro. Você deu uma gripinha depois, ele foi. Não tem mais sobra nada. Eu gosto mesmo de um Campari. E aí eu tava lá, né? E as minas, né? Não sei porque eu tenho sotaque carioca quando eu faço macho alfa. Desculpem a todos. Mil desculpas a todos os cariocas, mas é só o que eu consigo fazer. Desculpa, pode continuar. E eles tiravam o cérebro da pessoa e depois passavam a todos os ungüentos e usava o que eu achei na internet um número, não sei se é confiável, mas é o mais... Como esse podcast é um podcast que não deixa o seu cérebro líquido, mas também não tem lá algumas... Calma. Algumas das informações talvez não sejam as mais verídicas, mas eu achei na internet que eles usavam algo em torno de 1,5 quilômetros de coisas de linho pra enrolar a pessoa, o cadáver. Ah, mas faz sentido, né? Porque é muita coisa, né? Porque Se não é um pano longo, é um pano curto, é tipo bandagem. É uma bandagem de 1,5 km, exato. E aí... E aí, tipo, a tumba... isso vai conectar bem com outro assunto que eu tinha achado. A tumba, pirâmide no caso, ela tinha praticamente todos os bens da pessoa, né? E a gente sabe muito sobre tumbas hoje em dia, boa parte, por conta da tumba de Tutankhamun. Foi encontrada praticamente selada, totalmente preservada. Tudo que estava lá quando ele foi enterrado foi encontrado. E foi a primeira tumba que isso aconteceu. Foi a primeira? Acho que foi a primeira. Foi a primeira que, tipo assim, não tinha sido alvo de nenhum saque. Por quê? Tutankhamun viveu só 15 anos, mais ou menos. 15 anos? Acho que foi 15 anos. E ele não fez muitas coisas, porque, bom, ele viveu muito pouco. Dentre as coisas importantes que ele fez... 15 anos não dá pra fazer muita coisa, né? Das coisas importantes que ele fez foi, tipo... o Egito era monoteísta antes dele, tipo... Porque tinha sido modificado pelo faraó antes dele. E aí ele retornou o Egito a religiões politeístas, que são as originais do Egito, né? E basicamente foi isso. Então, quando ele morreu, a tumba dele ficou esquecida em algum lugar e ninguém pensou em procurar. O período da história em que ele viveu... Vários historiadores egípcios da época até passavam direto o nome dele. Ele foi realmente esquecido dos livros de história da época. Então, quando encontraram, foi uma surpresa. E tava tudo lá. Sabe?
Interessante. É. Então ele é popular hoje em dia entre a gente. Todas as pessoas da nossa geração que tiveram um pouco de aula sobre o Egito conseguem lembrar o Tutankhamon. Mas a realidade é que ele só é famoso pra gente porque ele não foi famoso na época dele. Eu acho engraçado que eles eram enterrados com tudo, então não tinha muita herança, né? Não tinha, né? Basicamente você herdava o império. Basicamente isso, né? Era melhor que teu pai fosse quase rico. É. Porque aí Quase. tu ficava com as coisas. Se ele tivesse sido enterrado com isso, aí não funcionava, não servia pra nada. Exatamente. Eles eram... Eu vi também que eles eram, tipo, nas pirâmides tinha comida, servo. Era enterrado com todo mundo junto. Tinha uma galera que continuava construindo as pirâmides pelo lado de dentro, né? E aí, acho que era mais por causa disso. Que desgraça de trabalho, viu? Você ia conduzir o faraó pro Afterlife. Você ganhava a honra de estar com ele e você ia ser... Você ganhava o livre Tu ia passe, trabalhar assim. bem feito? Tu tá lá. Ah, não, mas essa parede não ficou boa, não. Tu refaz. Tu Eu já acho vai que estar ali dentro, não vai morrer, não. Mas esse é meu ponto. Eu acho que eu refaço. Porque senão eu vou fazer o quê? Pô, tem coisa, pô. Tem coisa pra fazer ali dentro. Jogar um videogame? Não, tem comida, vai comer. Pô, e depois? Aí, sei lá, mas eu não ia ficar trabalhando de graça, não. Fazendo pedra, carregando pedra. Não, eu acho, tipo assim, que se você não tem mais nada pra fazer, uma coisa é tipo assim, igual o episódio lá do Apocalipse ou do... Nem lembro qual foi o episódio. Tá aqui, a gente sabe que vai cair um meteoro. Tá ardendo no céu. 1 ano, vai cair um meteoro. Ok, ninguém vai fazer nada de útil, tudo bem. Mas uma coisa é você estar confinado no lugar, e desculpe-me os claustrofóbicos, mas você tá confinado no lugar. Você sabe que você vai morrer, né? E vai lá pro Afterlife e tal, ok. Você tem comida basicamente pra mais do que o suficiente do que você vai viver ali. Você vai comer, você vai estar saciado. E depois? Não tem mais nada pra fazer. Não dá pra ir pro barzinho. Não dá pra... Tipo, sabe? Você tá ali com a galera. Então a única coisa que tem pra fazer pra, tipo assim... Sabe? Ocupar a cabeça e Ocupar trabalhar. a cabeça e trabalhar. Vou trazer uma nova informação aleatória aí, ó. Sobre comportamento humano. O ser humano prefere o sofrimento ao tédio. Eu vou te dizer como é que foi conduzido esse estudo. O estudo foi conduzido assim. Colocava o participante com um botão. E esse botão, ele dava choque. Beleza? Eu não lembro exatamente quais eram as instruções, mas acho que o investigador falava assim. Vou te dar essa caixa com esse botão. Isso não tem nada letal aqui. Você pode apertar se você quiser. Eu volto em 15 minutos. Beleza? Beleza. Aí o participante ia lá, levava um choque. Beleza. Você pode apertar se você quiser. Só o tempo de 15 minutos dele esperando, ele apertava de novo. Ah, eu apertaria de novo. É. Porque é insuportável estar numa sala vazia sem fazer nada. É insuportável. Então eu te garanto que todos nós aqui ia preferir estar, tipo assim, com aqueles instrumentos egípcios e tal, e os esquadros e não sei o que, limando a pedra, tá. Ia ser a pedra mais limada que eu faria na minha vida. E daí ia limpar os instrumentos depois, porque não tem mais nada pra fazer. Limpava até o sarcófago do imperador. Passava um pano. Limpava, batia assim, tac, será que tá morto mesmo? Oi! Opa! Ô, de casa. Já subiu? Já foi? Foi? Marco, sabe uma coisa que acontecia razoavelmente no Egito Antigo? Razoavelmente não. Sabe uma coisa que acontecia frequentemente no Egito Eventualmente. Frequentemente, tá. Antigo? Frequentemente. O quê? Pensa assim, você é um egípcio padrão. Você tá ali vivendo sua vida como um cidadão egípcio. Você quer tomar uma cervejinha ou tomar um vinho. Eles tomavam muito cerveja, aparentemente. Eu achei que eles tomavam mais vinho, mas eles tomavam muito cerveja. E aí você quer tomar uma cervejinha. Quais lugares tu pensa assim que o egípcio médio podia, tipo assim, tomar uma cervejinha? Deve ter uma taberna. Uma taberninha, um barzinho, um negócio assim. Em casa, né? Na casa dos amigos e tal. Isso é bem comum também. Em casa, sim. É. E na tumba. Como assim? Eles iam beber na tumba? Na tumba da galera. Você ia beber e tinha até festa. Tem uma festa que se chama assim... eu só achei o nome em inglês, que é Beautiful Festival of the Valley. Que é o Festival Bonito do Vale. Que é basicamente aquela parada que os mexicanos têm de visitar o Dia de los Muertos, visitar os parentes. Sim, sim. Eles têm a parada de ir até a tumba dos parentes. E na tumba dos parentes, normalmente tem tipo uma sala. Na tumba da galera tinha salas, assim, tipo uma sala assim. E o objetivo desse festival era só ficar alcoolizado
com os seus antepassados. Essa era a ideia. Comemorar com o morto. Exato. Entendi. Faz sentido. Essa era a ideia. Eu não acho... Acho legal essa questão de você celebrar, sabe? Tipo, junto com eles, assim. Eu acho que que mais faz do que não ficar preso só no sofrimento, assim, você também leva pra um lado positivo, de certa forma. Eu acho que é tipo, assim, eles têm a parada de... que muitas culturas têm, né? A gente no mundo ocidental perdeu um pouco isso. Mas existem várias culturas o morto continuar participando da vida em sociedade junto com todo mundo. Tipo assim, ele tá ali participando de alguma forma. Ele tá morto, mas ele tá ali participando. Entende? Não é a ideia Sim. de, tipo assim, a morte é o fim da sua utilidade ou da sua vida até. A morte não é o fim, ela é um estado. Assim como quem tá acordado ou dormindo, sabe? Tem muitas culturas que fazem essa Pro mesma espiritismo é o comparação. desencarnado. O desencarnado, Pro exato. espiritismo é o desencarnado. É algo que a primeira vez que eu entrei no centro espírita, assim, eu levei um choque, foi o cara deu boa noite para os encarnados e os desencarnados. Eu fui... Foi a primeira vez que eu fui, eu levei um susto. Na primeira vez eu levei um susto, não vou mentir. Eu fiquei, Encarnados eita. e desencarnados. Muito bom. Doideira. Eu gostei de pesquisar as coisas do Egito. Eu fico pesquisando as coisas que, em tese, tipo assim... Peguei minhas curiosidades, mas... Esfinge. Tu viu a esfinge? A esfinge. É, né? a esfinge mesmo. Bicho, ela tem 20 metros de altura, pô. É muito grande, pô. É muito grande. Eu nunca vi a esfinge. Eu tenho vontade de ir no Egito. Vamos pro Egito junto. Vamos. No Egito. No Egito. Vai ser legal. Se a gente ficar no lugar errado, é capaz de ser sequestrado pelo Museu Britânico. É um risco. Mas aí a gente vai pra Londres. Aí também é uma viagem legal. É. Tem uma piada muito boa. Qual? Tu sabe por que as pirâmides de Gizé não estão no British Museum? Por quê? Porque elas não cabiam na entrada. Mas, pô, é bem por aí. É bem... Meu medo não é ser sequestrado pra ir morar, pra ir pro... Como é o nome? Pro Museu Britânico? Pro Museu Britânico, não. Meu medo é que alguém me encontre... Que um netinho de Paula me encontre e você tá participando do quadro De Volta Pra Minha Terra. Aí agora você não mora mais na Europa, voltou pra Recife. Você, não! Droga. Eu vejo a galera em São Paulo, de boa, a galera foi lá e, tô vendo que aí chega o netinho de Paula, agora você vai voltar pra sua terra. O cara, não quero, não. Eu vou sair de lá. A netinho de Paula vai lá e te leva de volta. Muito bom. Dá muito mais medo que isso. Tava vendo a esfinge, Paulo. A esfinge, um dos grandes mistérios é o nariz dela, né? Aham. Eu tava vendo as hipóteses, tem dizendo que assim, tem Napoleão Bonaparte, que ele teria acertado com o canhão. É Eu uma vi das essa hipóteses, hipótese pode também. ter sido tudo por erro, como proposital. Existe uma que é que era um vandalismo por um tal de Muhammad al-Dar, que por causa que seriam deuses politeístas. Pode ser um tio dela, que fez assim, vou roubar seu nariz, e nunca devolveu. Fez aquela piadinha do roubar seu nariz, nunca devolveu. É claro. E aí, na verdade, mas eu vi que o mais... Pelo menos foi o que mais pareceu razoável, o que parece... O estudioso mais razoável que eu vi é o heptólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o Antônio Brancaglion, e que ele falou que eram cristãos coptas, que eram egípcios que teriam se convertido ao cristianismo, e antigamente arrancar o nariz, eles faziam isso pra ladrões, sabe? Assim, quem era ladrão arrancava o nariz das pessoas. Uma boa marca, assim. Caraca. Bem, né? Bem, E aí eles faziam isso, até estátuas, se você arrancasse o nariz, era como se eu estivesse tirando o restante dos espíritos que aquela estátua simbolizava, entendeu? Eu tô limpando ela daquilo. E aí, como eram religiões politeístas e tal, e aí esses cristãos teriam retirado o nariz com barras de ferro, e que parece realmente, quando você procura as marcas, parecem ser utilizadas barras de metais mesmo para arrancar o nariz da esfinge. Então, provavelmente esse é o mistério resolvido. Foram cristãos coptas, é assim que se chama. Mas foi a primeira vez que eu vi uma resposta que não fosse Napoleão. Eu sempre achei que ter sido Napoleão. Sempre ter sido. Eu tinha E visto aparentemente não é. uma pesquisadora que ela menciona um historiador árabe no século XV que ele já falava nos relatos dele que a esfinge tinha o nariz quebrado. Exatamente, é. Eu vi, eu tinha a impressão que era Napoleão, o cara disse só foi desmentido porque existem registros de antes de Napoleão falando sobre o nariz da esfinge quebrado. Exato. Aí, aparentemente... Já quebrou o nariz? Não, nunca quebrei. Acho que... Eu quebrei, o meu tá tortinho. Mas tu faz assim, pô. Tu faz black. Não, ele é mole e é quebrado. Aqui na ponta tem
Mas, tipo assim, a parte do teu que é mole, o meu não é mole. Aí, tipo assim, ele quebra. Ele tem muita coisa pra quebrar ainda. O meu aqui já foi. Ele tá, tipo assim, tá mais safe, digamos assim, o teu. Tá. Eu acho que eu conseguia tirar uma ponta e não senti muito. Tipo assim, sabe? Ia doer, óbvio. Não acho Você tá me doer dizendo que tanto tu sobreviveria a um furto no Egito Antigo? Sim. Provavelmente. Entendi. Mas dificilmente eu acho que furtaria tirar- por causa dessas coisas. Entendi. Boa. Eu seria um sacerdote de tão bonzinho que eu Eu sou. acho que... Eu não sei se eu sobreviveria. Meu nariz é meio batatinha, e aí, tipo, se tirar um pouco, talvez tire muito. Ah, não, eu também. O nariz não é pequeno, não. Só tô dizendo que dava pra ficar assim. Não, mas é porque Inclusive, o meu se não tirar tem um um pouquinho, eu comprimento muito gostava. grande, tá ligado? Ele, tipo, ele não é muito grande assim, ó, pra frente. E se tirar um pouquinho, eu fico já igual aquele caveira vermelha do Capitão América, tá ligado? Tá, entendi. Eu acho que já fica igual a esfinge mesmo. Mas uma coisa muito interessante sobre a esfinge é... Sabe quem é o rosto da esfinge? Eu achava que era a deusa Ruth. É essa? Não. A irmã da Raquel. Não. Quem nessa época pegou. Pegou. Eu já vi, não vale a pena ver de novo. Vai ter gente da nossa cidade que não vai ter entendido. Mas a esfinge. A esfinge é o imperador Cafre. E ele foi o cara que construiu a segunda maior pirâmide de Gizé. E essa galera era egocêntrica, né? Um pessoal narcisista, Eles né? eram um pouquinho. Mas é isso, né? Botava a cara em todo canto. Eu não queria minha É cara como- em todo canto, não. É como se hoje em dia isso não acontecesse, não é mesmo? Não, mas eu boto uma capivara. Eu não quero minha Não, cara, não tô falando da gente, tô falando, tipo assim, como eu disse, Achei que era minha uma teoria. crítica. Não. Mas as autocríticas são mais explícitas. E falando dessas estátuas, tem um tal de Colosso de Menon. Tu já viu isso? Colosso de Menor? Não. Colosso de Menon são duas estátuas enormes que tem na beira do Rio Nilo. Elas são chamadas Menon. Menon é um herói grego, tá certo? E é errado, não deveria ser estátuas de Menon. Mas foi chamado assim porque os gregos foram lá e viram e acharam que seria parecido com Menon. Menon é um herói grego que morreu na Guerra de Troia por Aquiles. Ele tava do lado de Troia. Mas ele, sim, ele era um herói, não sei o que, então botaram lá. Até hoje, inclusive, se você for nesse colosso, tem rabiscos e vandalismos e grafites daquela época, do século IV, de gregos que foram lá chamando de Menon, achando que era o Colosso de Menon. Chama Colosso de Menon. É enorme e ele tá lá desde 1350 a.C. Foi o faraó Amenhotep, que é o rosto, na verdade, dele. O Colosso protege o complexo mortuário desse Amenhotep III. E o interessante é porque teve um terremoto, alguma coisa assim, quebrou o Colosso. E aí, dentro do rosto dele, ficou vazado. O rosto era quebrado, tinha uns vazamentos. E aí, o vento do rio passava e parecia que eles cantavam. E aí, criou-se toda uma mística ao redor dessas estátuas que cantavam na beira do Rio Nilo. Mas se você for hoje, não canta mais. Em 196 depois de Cristo, o imperador romano consertou a estátua e acabou com o canto deles. Olha Mas isso aí, era bem famoso que eram estátuas. sempre acabando com a expectativa das coisas legais. Tá vendo? Ia ser legal umas estátuas cantando, né? Não? Né? O que é que tu acha que ela cantava? Ela cantava. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Cantava um negócio assim. Ou então aquela música que não sai dos ouvidos brasileiros, que é... Preciso de dinheiro pra comprar um mé. Tu já deve ter ouvido. Nunca ouvi Já, essa isso aí música na minha vida, mano. Mentira. Cara, Paulo, tu é muito um bicho do mato. Tu não tá usando internet, não, é? Bicho, essa música não sai do ouvido. Gabriela já tá com raiva de mim, porque a música já morgou. Tipo, não tem mais graça. Ninguém aguenta mais escutar. E às vezes eu tiro aqui em casa, Gabriela, para! É que meu celular descarrega na praia e eu fico na praia. E... Fora isso, só tenho informação sobre os deuses. Você quer trazer mais alguma coisa antes de ir pra alguns deuses? Eu tenho algumas informações aqui. Vamos já organizar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Primeira informação que eu tenho. Egito. Como a gente tava falando, tipo assim, muitas coisas são só coisas escritas em grego, né? Mas, por exemplo, Egito é uma palavra em grego, Marco. Assim, Como era é isso que eu ia te falar. Egito egípcio. Os egípcios se chamavam de Kemet. Kemet. Acho que é Kemet. Que significa terra preta, em referência ao solo fértil, lá no Vale do Nilo. Porque hoje em dia o Egito é um pedação de terra, né? Mas o Egito Antigo, ele basicamente se distribuía ao redor do Nilo, né? Ao longo do Nilo. Ele não era muito
mais longe do que aquilo. Então, era basicamente aquilo. E se Entendi. acredita que a palavra alquimia vem do árabe, que fazia referência, tipo assim, ao Kemet, de terra preta. No sentido de, os árabes apelidaram alquimia porque no Egito já existiam alquimistas que faziam coisas muito avançadas. Então eles falam, então é uma coisa que os caras fazem, tipo assim, é a alquemet, é a alquemeia, é a alquimia, entendeu? Entendi. Interessante. Os egípcios são quemetianos. São quemetianos, exatamente. Ou quemetenses. Ou quemetenses. Então é isso, Marco. Pode mandar a informação sobre os deuses. Paulo, eu queria trazer alguns deuses. Que assim, a gente conhece Anubis. Conhecemos. Cara de cachorro, deus da morte. A gente conhece Ra, deus do sol, cara de gato. Uhum. Mas a gente não conhece que eles têm muitos deuses. Os egípcios tinham muitos deuses. Tem. Os egípcios tinham o deus do banheiro. Ah, não. Como assim? O deus do saneamento. Porque não ia decepcionar o ouvinte. O ouvinte que viu Grécia, que viu Roma e tava chegando até agora no Egito, a gente não tinha falado de banheiro ainda, tava errado. Ele sabia disso que tava pra Tava chegar. errado. É o momento em comum entre os podcasts de civilizações. O deus do banheiro, o deus do saneamento, ele era tido como o deus que limpava, entendeu? Ele era o deus da limpeza. Caramba. Mesmo em lugares sujos, ele limpava. Ok. E o nome dele era Dua. Dua? Dua. Deuá. Deuá. Ah. Não era Dua Lipa. Ok. Era Dua Limpa. Badum, tss. Now the world don't move to the beat of just one drum. Bro, tá muito afiada. Tá muito afiada. Eu acho que esse tempo todo sem se apresentar nos stand-ups tá te fazendo um pouco mal. Tem que voltar. Tem que voltar pros palcos, mano. Tem o tal de Kent Skies. Quente Skies. Kent Skies. Eu já tô pensando no E agora eu só vou... Exato. Eu tô dizendo que foi boa. Ei, foi boa. Foi. Eu tô pronto pra ser pai. E agora eu vou fazer essa lista aqui, que é o Kent Skies, que é o deus do nariz dos mortos. O deus do nariz dos mortos? O único trabalho dele, literalmente, é proteger o nariz dos mortos. Eles tinham essa conexão com o nariz. Tem, né? E assim, você vê etnicamente o povo egípcio, ele tem os narizes maiores. Sim. Parece um pouco até, inclusive, com os italianos também. Imponente, Também tem o os nariz narizes um imponente. pouco maiores. Exato. E aí, só que na época do Egito, eles acreditavam que o nariz era por onde você entrava a sua alma e seu espírito poderia sair ou entrar. Então, na hora que você tira o nariz do morto, era meio que um grande problema, tipo, para o seu afterlife, tá? Assim, para sua pós-vida, assim, não vai funcionar. Saquei, E aí tem um saquei. deus só pra isso. Tem o deus Tefnut, que muita gente conhece que era como deusa da água. É uma deusa da água, mas assim, é mentira. Não é a deusa da água. Porque tem um Anuket, que também é a deusa da água. Anuket é a deusa da água do Nilo. A Tefnut, na verdade, se traduz literalmente como cuspe. Cuspir, o verbo cuspir. Ela é deusa do cuspe. Ok. Que É panteão a deusa da inusitado. umidade. Não é? E literalmente o nome dela significava o verbo cuspir no Egito. Ok. Então, cuspir era um deus lá. Mas será que significa, Também tipo tem- assim, digamos que... Porque a gente usa cuspir só literalmente com o ato de, né? Tipo, eu tô aqui, eu sou um ser humano, eu consigo acumular saliva e cuspir. Mas sei lá, às Sim. vezes o verbo cuspir pode também ser o negócio de pingar goteira. O teto tá cuspindo água no chão. Umidade. Entendeu? Umidade como um todo. É. Umidade como um todo. Ela também ela tava mais direcionada pra esse lado também. Entendi. Tinha o tal de Edhotep, que era o deus do tecido. Ok. Eles tinham um deus pra tecido também, que, de acordo com a lenda, ele que inventou a roupa. Ele é tipo o Ed na Não existia moda roupa antes dele. dos deuses egípcios. Exatamente. Ele fez as Edna roupas dos Mod. faraós, por exemplo. Ele é o alfaiate dos faraós. E convidados. Exatamente. Exatamente. Ele aparece nas histórias... Ele ficou importante, na verdade, não é nem pelas roupas, tá certo? Porque ele tá sempre ajudando algum deus. Ah. Tipo assim... Tipo assim, sempre que tem Anubis, por exemplo, e aí ele tá lá fazendo a bandagem, a mumificação, ele cuida da bandagem. Entendi. Tá que é o sempre lá tecido, segurando. Ok. Entendeu?
Ele ajuda a fazer curativos e tal. Então ele é sempre retratado ajudando outros deuses. Ele não tem nenhuma importância assim. Eles não eram também tão fashions assim, não. Existe a Sepa, que é a deusa da centopeia. Deus da centopeia. Um deus da centopeia. E centopeia era importante por causa da mumificação. Porque os insetos... Às vezes, tinham todos os insetos que eles se alimentavam do morto antes de poder dar início ao processo de mumificação. E estragava o corpo. Sim. Então, se tinha muitas centopeias para se comer os insetos. A centopeia era um ponto importante no processo de mumificação. Quando alguém morria, você deixava várias centopeias perto, que ela matava os insetos para não comer o corpo. Ok. Antes da negócio. E aí, a centopeia era também algo importante lá. Fazendo essa lista aqui, tem o Quebechá, que é a deusa da refrescância. Ah, isso aí é a deusa da Coca-Cola gelada, assim. É, exatamente. Ela é a deusa da... Ela é filha de Anubis. Ela tá ligada à da centopeia, assim, de certa forma. Ela resolve o corpo deixar fresco antes de ser mumificado. Ah, então não é a mesma coisa que eu tava pensando, não. Achei que era tipo assim... Ela protege... Tomar uma aguinha gelada. Eu também achei isso, cara, no começo. E tem um deus que é o deus deles, né? Tem o deus geral. Você pensa assim, quem foi que criou o mundo pra ele? Sabe como é que criou Quem o é mundo? o síndico do prédio? Quem é o síndico do prédio? É o Gengenware. Gengenware. Ok. Gengenware. Tá aí, eu ia pesquisar isso. Como é que foi a criação do mundo egípcio? O Gengenware é um ganso. Ok. É o ganso celestial. Então. Porque ele colocou um ovo e esse ovo gerou o mundo. É o ovo celestial. Pra eles, tudo veio de um ovo. De um colocado por esse ganso enorme divino. Olha, Então a gente tá vivendo um grande ovo de ganso. Muito longe do Big Bang. Vou dizer isso pra vocês. Não. Não? Tá não. Eu acho que foi até mais longe, porque o Big Bang já começa só com o ovo. Eles colocaram Exato. pelo menos Você não o sabe nem o ganso. que é aquilo. Quem sabe a gente não foi parido por um ganso, Paulo. Pode ter sido. Pode ter sido. Eu não descarto E nada. os ouvintes patinho feio, é tudo descendente de ganso. Exatamente. Como todos nós somos. Excelente. E essa era uma lista de deuses undergrounds que eu acho que mereciam um reconhecimento para ficar aí para a eternidade, gravado nesse podcast que vai ser estudado por alienígenas daqui a 10 mil anos. Sim, vai ser a pedra de roseta deles. Imagina se o nu aleatório fosse a pedra de roseta deles. Imagina só. A gente vai ter que fazer um outro episódio gravado em 3 idiomas. A gente já faz, né? A gente mistura as línguas tudinho. É verdade, né? Mas aí não vai ajudar muito na tradução, né? Não vai, né? Eu já Tem que fazer pensei legenda. em confundir os humanos do futuro pedindo pra ser enterrado junto com o fêmur de elefante. Mas assim, só uma parada minha. Caramba, isso é legal. Imagina assim, tu morre, aí tu pega umas asas de águia Mas asas de e não sei o pendura quê. assim, como se fosse um anjo. Como se fosse um anjo e coloca lá, tipo, sem contexto nenhum, sabe? Tipo, só coloca lá, tipo, né, galera? Quem era esse cara? Já pensei em fazer isso. Mas enfim. Tem um cara que ele era um sacerdote egípcio e ele foi mumificado, ele morreu e foi mumificado e ele tinha um desejo, segundo as inscrições que estavam não é no túmulo, é mais no sarcófago dele, que ele tinha um desejo de, no pós-vida, poder voltar a falar. Porque eles tiravam tudo, né? Acho que até a língua eles tiravam, provavelmente. Não sei se tiravam a língua, mas eu acho que sim. E aí ele tinha vontade de poder falar no Afterlife. Essa era a parada dele. E aí um grupo de pesquisadores, Marco, que não tem medo das maldições egípcias, eles acharam essa múmia em excelente estado de conservação. E eles passaram num scanner 3D e depois reconstruíram com uma impressora 3D a laringe, faringe, a boca e a arcada dentária desse cara. E a gente tem a voz dele. What? Cara, veja, o ouvinte que a gente mencionou mais cedo, que não viu Múmia, isso é mais ou menos a história. Mais ou menos esse é o roteiro do começo. O reverendo Imhotep também corta a língua, né? Exato. Acho que ele não tem a língua também. Tu bota aí o som, eu boto aqui o som, como é que eu faço? Pode colocar. Vocês querem ouvir, ouvintes? O Sérgio vai colocar o momento exato quando sai a voz dele. Ah, beleza. Então eu vou botar aqui no meio que eu acho que eu já editei mais ou menos. Tranquilo.
Calma, deixa eu ver aqui de novo. Meu Deus. Cara, e tu também divulgar uma merda dessa é foda. Bota pra falar uma palavra então, pô. E é o cara ter um trabalho da gota pra fazer um 3D, pra o cara me dar um desse. Pô, era melhor ele ter me dado um... Tipo, seria mais interessante ele dizer, pronto, com essa voz ele vai falar tal coisa. E aí pelo menos eu consigo ver ele falando alguma coisa. Exato. Meu nome é Paulo. Sabe uma coisa assim? É, ele era fanho, tá ligado? Parece que o egípcio era fanho. O meu sonho é falar no após-vinda. Já pensou? Pô, vamos lá, galera. Imagina todo o filme Múmia com... Só que a múmia é fanha, tá ligado? Vocês vão todos morrer. Sabe? Um negócio assim. Paulo, quer adicionar mais alguma coisa? Não, já mandei ver aqui todas as informações que eu tinha. Eu tinha algumas assim, mas eu acho que as melhores eu já passei. Eu acho que já pode ir para nossos quadros. Então pra vamos não ficar nossos... muito longo. Então vamos para nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui uma informação aleatória temática. Temática? Você já se perguntou por que os egípcios pintavam as pessoas de lado? Não. Nunca Na se real que perguntou. não. Tu tem alguma imagem... Quer dizer, já me perguntei. Nunca achei que eu teria a solução. Tu sabe? Por quê? Yes. Pesquisa no Google Imagens ou qualquer lugar, tipo, alguma ilustração. Eu vou pesquisar aqui a do Livro dos Mortos, que eu acho que é a mais bonitinha. Essa famosa aqui... Deixa eu ver se tá uma resolução legal. Eu tô aqui vendo que são 2 Anubis, um crocodilo e uma garça. Tem um... Uma balança. E uma balança, né? Tem algum humano na imagem, só pra ficar mais legal? Não, mas eu consigo encontrar um com humano. Encontrei um com humano. Boa. Cabeção que só a gota. Cabeçudo que só a gota. Ó, seguinte. Abre a imagem pra tu ver melhor. Quando abriu, ele fica abrindo o link do negócio. Pois é. Tá uma qualidade péssima que eu peguei aqui. Acha uma imagem, só pra gente conseguir fazer isso... Encontrei um. Conseguiu? Posso mandar? Pode. Comando pra você? Manda. Foi. Boa. A qualidade tá meio ruim pra mim. Será que é minha internet? Esperar carregar um pouco. Não, a foto tá horrível mesmo. Mas, meu amigo, isso tava na parede há 4 mil anos. Acho que a imagem que tá assim. Tá. Era importante ver detalhes? Tá. Em 4K? Tá mais ou menos. Dá pra pegar a ideia. Qualquer coisa dá pra rolar pra baixo, que tem outras ilustrações aqui que dá pra ilustrar bem esse negócio. O negócio é o seguinte, Marco. Eu vou trazer uma coisa muito mind-blowing pro ouvinte, se o ouvinte não abriu nenhuma ilustração egípcia, mas o lance é o seguinte. As pessoas não estão de lado, Marco. A realidade é que o objetivo da pintura egípcia é representar as melhores partes, segundo eles próprios, do corpo humano. Então você coloca a cabeça de perfil, tipo assim, pra aparecer seu nariz. Tem o lance todo com o nariz, né? Mas os olhos das pessoas estão de frente, Marco. Elas não estão de lado, estão de frente. Os ombros estão de frente também. Então, tipo assim, é como se meus ombros estivessem virados pra ti, mas eu tô de lado, tá ligado? Sim. Perfeitamente assim. E geralmente, os 2 pés das pessoas estão, tipo assim, normalmente um defasado do outro, pra que você veja os 2 pés. Então, o objetivo da ilustração egípcia, antiga, é mostrar todas as melhores características do corpo humano. Eles queriam mostrar tudo no seu melhor ângulo. E aí eu gostei muito de uma frase de uma historiadora que ela falou assim: é como se fosse a visão de um deus. Ele só consegue enxergar o melhor de você. Tipo, o melhor ângulo possível. Que são todas as partes do seu corpo vistas do melhor lado. Entendi. Rapaz, veja só. É porque eu tô vendo umas imagens aqui. Não sei se é o melhor, não. Subjetivo, né? Porque eu fico imaginando como essa pessoa era na vida real. Porque se isso aí é o melhor, eu vou mandar pra você. Manda. Meu amigo, isso não é uma cabeça, não. Isso é uma jaca. Tá. Parece um Megamente. Ah, acho que eu sei qual é esse aí. Tem um rapaz verde do lado e o cabeção é o mais feio que tem no desenho. É isso, né? Algumas pessoas eram cabeçudas. Normal. Eu acho que se eu fosse desenhado no Livro dos Mortos, eu seria assim. Aí eu seria. Eu tenho um cabeção.
E essa é a informação aleatória. Muito boa informação, aleatória. Vamos pro nosso próximo quadro? Vamos para o nosso próximo quadro, o Nu Artístico. No artístico. Paulo, hoje no Artístico, quem vai trazer sou eu. Manda. E eu não vou trazer rapper, não. Toda vez que tá sem no artístico, opa, vou trazer mais um rapper pra... É. Não vou trazer cantor. Eu vou trazer um ator. Muito bom. Eu vou trazer Marco Túlio, Paulo. Grande É o Marco mesmo. Túlio. Esse que vos fala. O no Artístico de hoje sou eu. O no Artístico de hoje é a minha participação como Invisible Man na música Invisible Man de Gabriela Rosa. Parabéns. A música... É muita atuação nesse podcast. Já é 50% Você- dos nossos produtores são atores. Exatamente. O ouvinte que gosta de me ver aqui passando vergonha aqui no podcast, ele vai adorar ver isso em câmera. Perfeito. Eu me entreguei 100%. Eu posso Eu me afirmar. entreguei 100%. Eu adorei. Então, E a música foi lançada agora na sexta-feira passada. E tá muito legal, assim, tá muito legal. E aí eu fui super empolgado, assim, E o monstro, pros ouvintes que não sabem quem tá fantasiado sou eu. Então, eu fui, tipo assim, eu botava música e ia dançando, ia fazendo as coisas com base na música. aham. Sabe, assim, foi super divertido fazer. Foi super legal. E então convido os ouvintes não só escutarem a música que vai deixar aqui na referência, mas também dar uma sacada no material de produção, no Canvas e tal. E no material de divulgação da própria música, que tem vários vídeos no mínimo engraçados. No mínimo. Excelente. E tão bem produzidos, Então, eu gostei, assim, foi super divertido fazer. Passei o mês passado todinho fazendo essas coisas com o Gabi e foi muito legal. Muito bom. E provavelmente, na data de lançamento desse episódio, talvez já tenha saído um blooper ou outro. Não sei como é que tá no teu schedule aí de lançar esses materiais. Os bloopers eu acho que vai ser pra depois. Entendi. Acho que vai ficar depois. Então Vai ficar fica depois. aí atento, ouvinte, porque também é um material de ouro. O que não foi erro de gravação já tá bom. O que tá, nem se perdoe. Nem digo. Me atrapalhei para o final. Mas, Paulo, esse era o No Artístico de hoje. E eu acho que terminou. Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.